Bom, meus caros alunos, das 4 questões de estatística que eu passei, eu acredito que essa é a que tem mais continhas, né, que dá um pouquinho mais de trabalho. Por isso eu já adiantei aqui a resolução para evitar que o vídeo fique muito longo. Então vamos lá. Em uma pesquisa realizada com 150 trabalhadores, foram levantadas várias informações, como o tempo em anos que o trabalhador está em seu emprego atual. Os resultados estão representados na seguinte tabela de frequência. Aqui nós temos o tempo em anos, 1, 2, 3, 4, 5 anos ou mais. Aqui nós temos a frequência absoluta em que o número de trabalhadores aparecem, por exemplo, 45 trabalhadores têm um ano de serviço, 48 trabalhadores têm 2 anos de serviço. Aí aqui já temos que descobrir. Há trabalhadores têm 3 anos de serviço e assim por diante. Num total de 150 trabalhadores. Aqui já é a frequência relativa. Essa frequência relativa é a parte dividida pelo todo. Por exemplo, 45 trabalhadores dividido por 150. 45 é quanto de 150? Isso é a frequência relativa, que aí a gente transforma em porcentagem. Então, esses itens A, B, C, D, nós vamos ter que primeiro descobrir o valor de cada letrinha, de cada incógnita aqui. Depois que a gente descobrir, preencher essa tabela, fica fácil responder os itens. Item A, qual é o valor de E mais F mais G? Item B, quantos funcionários estão há pelo menos 3 anos no atual emprego? Né? A gente vai ter que somar A mais B mais C, né? Que há pelo menos 3 anos é daqui para frente. C, qual é o valor de H mais K? Nós vamos encontrar aqui nas porcentagens. E D, se esse conjunto de dados fosse representado por um gráfico de setores, qual seria a medida aproximada do ângulo central do setor correspondente aos trabalhadores com 2 anos no emprego? Com 2 anos no emprego, são 48 trabalhadores. Então, isso aqui, qual seria o ângulo na circunferência que representa em graus, que representaria 48 trabalhadores de 150, né? Depois vamos aqui responder o item A, encontrando primeiro E, F e G. Calculando aqui o item A, encontrando primeiro a incógnita E. Como é que eu encontro essa incógnita E? Ora, a incógnita E, como é a frequência relativa, eu divido 48 por 150. 48 por 150, 0,32. Encontramos a incógnita E. Vamos encontrar o F. O F, ele não tem aqui a frequência absoluta, mas ele tem a porcentagem. Então, é 20%. Como é que a gente representa 20% aqui? Aí é 0,2. 20 dividido por 100 é 0,2. Então, está aqui, 20%, 0,2. Para que eu possa encontrar o item G, primeiro eu tenho que encontrar a letra G, eu tenho que encontrar primeiro a letra D. E como é que eu encontro a letra D? Do mesmo jeito, 45 dividido por 150. 45 dividido por 150, 0,3. Quem vai ser esse G? Ora, o G vai ser esse 1 menos os outros valores. Ó, menos o D, o E, o F e o 0,16. Então, aí eu encontro o G. Então, vamos lá. G vai ser igual a 1. Esse 1 é o total, 100%. Esse G é igual a 1 menos 0,3 mais 0,2 mais 0,32, 0,32 mais 0,2 mais 0,3 mais 0,16. Juntando todos esses décimos aqui, nós vamos ter 0,98. Portanto, 1 menos 0,98 é 0,02. Então, o G é 0,02. Substituindo o E por 0,32, o F por 0,2 e o G por 0,02, encontramos aqui no item A 0,54, né? Então o valor aí
nosso item A é 0,54. Nem era nem para ter colocado esse G aqui. Eu vou apagar esse G, que não é para ele estar aqui não. Isso aqui é o valor do A. Certo? Pronto. O valor do A é 0, o item A deu 0,54. Ok. Agora nós vamos para o item B. O item B é A mais B mais C. Por que A mais B mais C? Porque ele quer saber quantos funcionários estão no emprego há pelo menos 3 anos. Então é do 3 anos para frente. 3, 4, 5 ou mais. Então vamos lá. Encontrando aqui, como é que eu encontro esse A? O A é 20%. 20% de 150. Ó. O A, aqui, ó, 20% de quanto? Do total, 150. 20% de 150 é igual a 30. Pronto, já encontramos o valor do A. Aí vem aqui e substitui. A mais B mais C, já encontramos o valor do A. 30. Aí nós vamos encontrar o valor do B. Quem é o B? O B está representando aqui, ó, 0,02, isso quer dizer 2%. Então, quanto é 2% de 150? 2% de 150 é 3. Venho aqui e substituo o B por 3. Vamos encontrar o valor do C. O C, aqui, ó, 16%. Do mesmo jeito, 16% de 150, do total, 24. Aí vem aqui e soma tudo. Substitui o C por 24. Somando 30 mais 3 mais 24, 57. Esse é o total no item C. Quando vai fazendo a primeira, as outras vão ficando mais simples. Porque para eu descobrir aqui o C, o item C, é só botar o H mais K. Aí eu já sei que o H, se o D é 0,3, o H é 30%. Né? Porque aqui é a frequência relativa, 0,3 é 30%. Do mesmo jeito que 0,2 é 20%, 0,32, 32%, 0,02, 2%, né? 0,16, 16%. Já que aqui é 20%, aqui é 0,2. Então, vamos lá, descobrindo o H e o K. O H é 30%, né? O H aqui é 30% e o K 16%. 30 mais 16, 46%. E aí vamos aqui finalizar com o item D, onde pergunta que os trabalhadores com 2 anos representariam quantos graus no gráfico de setores. Ora, trabalhadores com 2 anos são 48, de um total de 150. Então, 150 é a minha circunferência toda, que dá 360 graus. Então, 150 trabalhadores corresponde ao total, 360 graus. Quanto representaria 48 trabalhadores em graus? Fazendo a multiplicação cruzada, fica da seguinte forma. Vamos lá, fazendo essa multiplicaçãozinha aqui cruzada. Então, 150 vezes x, 150x. 48 vezes 360 dá 17.280. Então, x é igual a 17.280 dividido por 150, que dá um total de 115 graus. Pronto, na circunferência, 115 graus é mais ou menos isso, porque a gente sabe que 90 é bem por aqui assim, né? Então, 115 é aqui. Então, é essa a questão número 1 de estatística. Um pouquinho trabalhosa, mas eu acredito que vocês compreendam. Revejam o vídeo, assistam uma vez, façam aí as continhas de vocês, anotem as respostas bem direitinho no caderno e tentem compreender essas explicações. Aqui na questão 2, temos um gráfico de setores que diz: o gráfico ao lado ilustra o resultado de uma pesquisa sobre a aprovação da administração do prefeito de uma cidade um ano após sua posse. Sabe-se que foram ouvidas 480 pessoas. Então, aqui dentro tem 480 pessoas, onde 75% aprovam e 25% reprovam. E a pergunta do item A é quantas pessoas aprovam a administração do prefeito, tomando como base a porcentagem. Então, se nós temos aqui no item A
se nós temos no item A nós temos um total de 480 pessoas, então vamos fazer quanto é 75% de 480. 75% de 480. Posso até eliminar aqui esse zero com esse zero aqui, né? Então é só multiplicar 75 por 48 e dividir por 10, onde nós vamos ter o seguinte resultado. Vamos lá, vamos ter 3.075 vezes 48 dá 3.600, dividido por 10 vai ser igual a 360. Portanto, 360 pessoas aprovam o trabalho do prefeito. Vamos aqui ao item B. Quais as medidas dos ângulos dos setores desse gráfico? Essa aqui está muito simples, né? Porque a gente já aprendeu em outras aulas que se eu dividir isso aqui, dividir essa circunferência aqui em 4 quartos de ciclo, cada um tem 90 graus, né? Portanto, os ângulos são exatamente, vou responder essa aqui mesmo, né? 90 graus, e o de 75 é 270 graus. Colocando aqui, B, 25%, 25% igual a 90 graus, 25% igual a 90 graus, e 75% representa 270 graus. Aqui. Bom, agora vamos resolver aqui o item C, né? O item C que é já um pouquinho mais detalhado. Supondo que as mulheres representam 60% entre os que aprovam e 45% entre os que reprovam, determine a diferença entre o número de homens que aprovam e o número de homens que reprovam a administração desse prefeito. Bom, a pergunta é referente aos homens, mas a gente acaba tendo que saber o número de mulheres. Então é o seguinte, 60% dos que aprovam, quem é que aprova? 360, né? Os que aprovam são 360. Então, 360, 60% são mulheres, então é 0,6, né? 60% é 0,6 vezes 360. Isso aqui são as mulheres, que dá igual, multiplicando isso aqui, dá 216, né? E ainda diz que 45 entre 60% entre os que aprovam e 45 entre os que reprovam, né? São as mulheres. Então, 45% que reprovam. Vamos lá. 0,45 de quanto? De 120. Porque é o seguinte, porque 120? 480 é o total, menos 360, que são os que aprovam, menos 360, que são os que aprovam, vai sobrar o quê? Vai sobrar 120, que são os... Vai sobrar 120, que são os que reprovam, né? 120 reprovam. Pronto. 120. Aí, desses 120 que reprovam, eu vou até anotar aqui, ó, 360 aprovam, 120 reprovam, né? Então, desses 120 que reprovam, 45 são mulheres. 45%. Então, 45% de 120 vai dar igual a quê? Vai dar igual a 0,45 vezes 120 dá 54. Pronto. Então, 216 mulheres aprovam, 54 reprovam. Isso são as mulheres. As mulheres. Beleza. Mas a pergunta é, qual é a diferença entre o número de homens que aprovam e o número de homens que reprovam, né? Pois bem,
Aí nós vamos ter que fazer o seguinte. Total dos que aprovam, 360. 360. Tirando as mulheres aqui que aprovam, que é 216, ó. 216. Tá certo? Fazendo essa subtração aí, nós vamos ter 144. 144 homens, são exatamente os homens aqui que aprovam. E aí vamos ver os que reprovam. Dos que reprovam, 120. 120 é o total de pessoas que reprovam, né? Tirando as mulheres, que são 150, que são 54. Então vai ficar o seguinte: 120 pessoas, envolvendo homens e mulheres, reprovam. Só que desses 120, 54 são mulheres. Tirando aqui 120 menos os 54, nós vamos ficar com 66. 66 homens reprovam. E o que ele quer saber, na verdade, é a diferença entre os homens que aprovam, os homens que aprovam e os homens que reprovam. É só fazer 144, os homens que aprovam, menos 66, que são os homens que reprovam. E aí tudo isso dá um total de 78 homens. Pronto, finalizando a questão. Vamos aqui à nossa terceira questão. Diz: o gráfico abaixo apresenta o volume de água economizado em litros por segundo pela população da Grande São Paulo durante a crise hídrica iniciada em 2014. Então envolve aqui os anos de 2014 e 2015, né? A partir de maio de 2014 vai até abril de 2015, aí tem a fonte aqui que é o estado de São Paulo. O item A pede o seguinte: qual é a diferença entre o maior e o menor volume de água economizado por mês em litros no período considerado? Se nós observarmos aqui o maior, aqui tem 6.100, aqui tem 6.200, então o maior é 6.200. E o menor, pelo gráfico aqui, por isso aqui é bom o gráfico que a gente identifica logo aqui, ó, é 2.400. Então vamos fazer essa diferença entre o 2.200, no item A, entre os 6.200, que é o maior consumo, aliás, o maior consumo não, a maior economia, né, vai ser 6.200 menos 2.400, menos 2.400. Então, aqui, a economia no item A vai ser de 3.800 litros de água, né? Essa diferença aqui é 3.800 litros por segundo. Esse aí é o item A. Vamos aqui ao item B, que nos diz o item B. Considerando que o mês de abril tem 30 dias, determine o volume total de água economizado em abril de 2015. Aí, pois bem, então eu adiantei aqui algumas anotações. Veja bem, então ele quer saber quanto foi economizado no mês de abril, sendo que a economia é de 6.200 litros por segundo. Aí nós vamos ter que saber quantos segundos tem em um mês, né, de 30 dias, e aí multiplicar por 6.200. Vamos ver aqui como é que fica. Então eu pego, em um segundo ele economiza 6.200, né? Aí sendo que um minuto, vamos pegando em ordem crescente aqui, a marcação do tempo. Um segundo, 6.200, um minuto tem 60 segundos, aí multiplica por 60. Uma hora tem 60 minutos, aí multiplica por 60 de novo. Quer dizer, em uma hora ele já vai ter economizado 6.200 vezes 60 minutos, vezes 60 segundos, vezes 60 minutos, né?
E aí, sendo que um dia tem 24 horas, aí multiplica por 24. E um mês tem 30 dias, aí multiplica por 30. Então, fazendo toda essa multiplicação aí, com o uso da calculadora, nós vamos obter um valor de... Vamos obter aqui um valor de 16 bilhões, 16 bilhões, não, deixa eu fazer aqui essa multiplicação direitinho na calculadora. Pois bem, então fazendo toda essa multiplicação aqui, 6.200 litros em um segundo, vezes 60 minutos, vezes 60 segundos, vezes 60 minutos, vezes 24 horas, vezes 30 dias, vai dar um total de unidade simples, milhares, milhões, bilhões. Vai dar 16 bilhões, 70 milhões e 400 mil litros de economia em cada segundo. Aliás, no mês todo. Aí pode ser representado isso aqui também em forma de potência, que dá 16,704 vezes 10 elevado a, depois da vírgula aqui, se eu botei a vírgula depois de 16, então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vezes 10 elevado a 9, em forma de potência por ser um número muito grande. Então, essa é a resposta da questão do item B. O item C. Se um estudante tivesse que apresentar esse conjunto de dados usando outro gráfico escolhido entre os gráficos de setores ou de linhas, qual deles melhor o representaria e por quê? Então aí essa pergunta, a resposta aqui é claro que aqui no item C seria o gráfico de linhas, né? Porque o gráfico de setor não dá para fazer gráfico de setores quando essa variável, essa grandeza fica variando, né? Nós temos aí essa variável que é o volume de água armazenado, ela varia no decorrer do tempo. Então não teria condição. Vamos botar aqui que é o gráfico, né? Gráfico de linhas. Gráfico de linhas, pois os valores da variável, variam no decorrer do tempo. Variam no decorrer do tempo. Pronto, então se a gente tivesse que escolher para representar esse problema ou um gráfico de setores ou um gráfico de linhas, com certeza é o gráfico de linha, porque os valores da variável eles variam no decorrer do tempo. E se varia não presta para representar no gráfico de setores. Bom, pessoal, então nós vamos aqui para a nossa última questão, que é a questão 7, né? Um pouquinho demorada também, trabalhosa, mas vamos lá. Na tabela seguinte constam os valores da mortalidade infantil nos estados brasileiros em 2013. Tais valores referem-se ao número de crianças entre 1.000 nascidos vivos que morrem durante o primeiro ano de vida. Aqui o título da tabela, taxa de mortalidade infantil em 2013 nos estados brasileiros, né? São 26 estados e o Distrito Federal, aí a gente vai contar como 27. Então, esse tipo de situação, de tabela, a gente faz com agrupamento. Por quê? Porque são muitos dados, não tem como fazer um gráfico envolvendo
tantos dados, quantas colunas teria aqui, ficaria muito confuso. E também se fosse de linha, aí nesse caso, quando apresenta muitos dados, a gente agrupa, faz em grupos, que fica mais fácil de fazer a leitura, né? Então ele diz aqui, no item A, construa uma tabela de frequência agrupando os dados em 5 classes. Então nós vamos distribuir esses 27 valores aí em 5 classes, de amplitude 3, começando pelo valor 10. Quer dizer, se ele pede para começar pelo valor 10, então nós vamos começar do mínimo, né? A partir do 10, certo? E aí, até o último valor. Então vamos fazer essa divisão aqui. Foi feita a divisão em 5 classes, a partir do 10. Então nós vamos do 10 ao 13. Todos os valores que tiver aqui, do 10 ao 13, né? Aí nós vamos incluir. Sendo que fica da seguinte forma aqui, ó. Nós vamos iniciar aqui da seguinte maneira. Começa com o 10, aí é fechado aqui para o 10. Isso quer dizer que o 10 entra, né? Mas fica aberto para o 13. Como a amplitude é 3, 10 mais 3, 13. Né? Então o 13 aqui não entra, ele vai entrar aqui, né? Nessa parte daqui. Então vamos procurar quantos estados apresentam do 10 até 12,9, porque o 13 não entra. Vamos aqui procurar quantos tem. Pronto, localizei aqui os valores a partir de 10 até o 13, sendo que o 13 não entra, está aberto. Então foi 11,2, 10,1, 12,6, 10,6, 12,7, 10,5, 10,1 e 10,8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui nós temos uma frequência absoluta de 8 estados apresentam esses valores. Aí se eu pegar esse 8 e dividir por 27, eu vou obter a frequência relativa, que aí vai ser 0,2963, que eu já posso até dar em porcentagem também. Multiplicando isso aqui por 100 para dar em porcentagem, a vírgula vai 2 casas para frente. Então fica 29,63%. Agora nós vamos, deixa eu mudar aqui a cor para facilitar, pegar aqui o vermelho. Nós vamos, valor que tiver algum valor 13, agora o 13 entra, vai ser fechado para ele, 13 com 3, 16. Só quem não entra é o 16. Todos os valores do 13 até o 15,9. Vamos procurar quantos valores tem desse jeito. Bom, nesse grupo aqui, nessa classe de 13 aqui a 16, só encontrei 2, que é o 14,9, ficou coberto aqui, 14,9 e o 15,4, né? Só encontrei esses 2 aqui. Aí 2 dividido para 27, fazendo aqui as contas, vai dar 0,0741. 741. Isso aqui em porcentagem dá 7,41%. Né? Agora vamos para a próxima classe, que já é do 16. Agora o 16 vai entrar. Então é fechado para o 16 e fica aberto, 16 com 3, fica aberto para o 19. Vamos ver quanta frequência vai aparecer aqui nesse grupo, de 16 a 19. Procurar aqui. Bom, nessa classe aqui, de 16%, entre cada 1.000 nascidos vivos, 16% morre até 1 ano de idade, né? Esse grupo de 16 até 18,9. O 19 não vai entrar na próxima classe. Então, quantos apareceram aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Opa, já temos um 8 lá em cima, então fica fácil fazer a referência, né? Porque 8 aqui é o valor dele, é 0,2963. 0,2963, que em porcentagem dá 29,63%.
Vamos agora para a próxima classe. Agora o 19 eu conto com ele. O 19 entra. 19 é fechado para 19 e aberto para 22, que a amplitude é de 3 em 3. Né? Vamos ver qual é a frequência absoluta que aparece aqui, de 19 a 22. Pronto, já localizei aqui os que fazem parte aqui desse grupo, do 19 ao 22. Vou só mudar a cor dele aqui, 19, para ficar bonitinho, 19 a 22. Está aqui um lilás. Pois é, então a frequência aqui deu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deu 6. Fazendo a divisão 6 por 27, nós vamos obter 0,2222, que dá igual a 22,22%. E, finalizando aqui a última classe, não precisa mais nem contar, não precisa mais nem procurar, né? Essa classe aqui vai ser, deixa eu mudar aqui a minha cor. Essa classe aqui vai ser do 22, fechado para 22, e vai até o 25. 25. Então, quantos sobraram aqui? 1, 2, 3... Pronto, só 3, né? Aí, 3 é a minha frequência absoluta. Fazendo a divisão 3 por 27, eu vou obter... pronto, se 6 é 0,2, então 3 a metade é 0,1111. Então, vai ser, em porcentagem, dá 11,11%. Pronto, esse foi o preenchimento da minha tabela. Está feito aí o preenchimento da tabela. Agora, no item B, ele pede para que faça um histograma. Deixa eu desenhar aqui logo o histograma para adiantar. E aí, construindo aqui, agora fazendo o item C, construindo o histograma, vamos fazer aqui o nosso agrupamento também, né? Então, começa aqui com o 10, né, que é de 3 em 3, então o 10 vai para o 13, aí colocar aqui o outro, mais ou menos aqui 7% é por aqui assim, aí aqui 13 com 3 vai para 16, o outro também é 29, fica na mesma altura. Construir aqui esse histograma, tá meio feio, mas é assim mesmo. Aí esse aqui, 22% é por aqui assim. Aí 16 com 3 vai para 19. 19 com 3 vai para 22. E aí o último, que é mais ou menos 11%, vai ficar aqui de 22, vai para 25. Pronto, é só botar as porcentagens. 29, o primeiro lá, ó. A primeira classe, 29,63%, de 10 a 13, 29,63%, de 13 a 16, deu quantos por cento? Deu 7,41%, 7,41%, e do 16 aqui ao 19, deu também o mesmo tanto, 29,63%, 29,63%. Do 19 ao 22, deu 22%, 22,22%. E por último, para finalizar, do 22 ao 25, do 22 ao 25 deu 0,11%, deu 11%. 11,11%. Pronto. Essa é a representação do histograma. Claro que está feinho aqui, mas a gente pode, no computador, pode deixar ele todo bonitinho, com cores, né, adequando as cores aos valores, e aí fica mais bonito. Pois é isso aí, pessoal. Um abraço e façam essa atividade. Copiem aí no caderno e corrijam bem direitinho.